Ata da 12ª sessão extraordinária realizada em 16 de abril de 2009, presidente, senhor ministro César Peluso, vice-presidente, ausente ficadamente o senhor ministro Gilmar Mendes, presidente, em representação do Tribunal do Exterior, e o senhor ministro Celso Mello e a senhora ministra Ellen Grace. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, apregoar os seguintes processos: ação direta, constitucionalidade, ação rescisória, habeas corpus, extradições e mandato de segurança. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhores ministros, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, chamamos o recurso extraordinário 576-189, recorrente à Avipal, Avicultura e Agropecuária, recorridos Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial e outros. Haverá sustentação oral. E no recurso extraordinário 541-511, recorrente Plástico Suzuki Limitada, recorrido União, Agência Nacional de Energia Elétrica e AES Sul, Distribuidora Gaúcha de Energia. Tem a palavra o eminente relator. Senhor presidente, trata-se de recurso extraordinário interposto por Avipal, S.A. Avicultura e Agropecuária, contra acórdão que reconheceu a constitucionalidade dos encargos previstos na Lei 10.438 de 2002, ao fundamento de que tais exações possuem natureza jurídica de preço público e não de tributo. Ambos os recursos versam sobre o mesmo tema, senhor presidente. Na decisão guerreada, entendeu-se que tais encargos não são compulsórios e correspondem à remuneração pelo fornecimento de energia elétrica. Neste RE, fundado no artigo 102.2-A da Constituição, busca-se o reconhecimento da inconstitucionalidade apenas do encargo de capacidade emergencial de que trata o artigo 1º da Lei 10.438 de 2002. Para tanto, sustenta-se, em suma, que o mencionado encargo possui natureza tributária, motivo pelo qual a decisão recorrida de folhas 980, entre aspas, esbarra em flagrante inconstitucionalidade por infringência aos ditames dos artigos 5º, 2, 151 da Constituição de 88, princípio da legalidade estrita, 153b, combinado com 62, parágrafo 2º da Constituição Federal, com o princípio da anterioridade, 146, 3, 154.1 da Constituição Federal, como o princípio da reserva legal e da tipicidade cerrada em matéria tributária, 37 caput da Constituição, princípio da moralidade, artigo 5º caput, combinado com 150 da Constituição Federal, princípio da isonomia, 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, princípio da proporcionalidade ou razoabilidade da capacidade produtiva, 1º, 4º, 5º, 22, 172 e 173, princípio da livre iniciativa, 155, parágrafo 3º da Constituição Federal, como princípio da regular incidência tributária sobre operações relativas à energia elétrica, 167.4, como o princípio da vedação da vinculação de receita de imposto ou o princípio da não afetação, fecho aspas, são os argumentos da recorrente. As contrarrazões foram encartadas as folhas tais, tais e tais, tendo estas, em resumo, reiterados fundamentos do acórdão recorrido que apontam para a constitucionalidade do dispositivo legal sob exame. Em 29/2/2008, submeti à Corte manifestação no sentido da existência de repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, a qual foi por ela acolhida, Diário Oficial de 14/2/2008. Deixei de remeter o processo ao Procurador-Geral da República, em razão de já tê-lo feito em outro caso idêntico, RE 541, 511, do Rio Grande do Sul, no qual o Ministério Público Federal, em parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da República, Roberto Monteiro Gurgel dos Santos, opinou em preliminar pelo sobrestamento do feito até que fosse apreciada a DI 2693 do Distrito Federal e no mérito pelo improvimento do RE. Reportando-se a manifestação ofertada naquela ADI, o representante da PGR concluiu que o encargo em comento equivale a uma tarifa ou preço público e não a um tributo. Este é o relatório, senhor presidente. Pela recorrente Avipal S.A., falará o doutor Cláudio Tessari. Ilustres ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal, senhoras ministras, doutor Procurador da República.
através dos recursos extraordinários, ora em julgamento, as recorrentes buscam demonstrar a inconstitucionalidade da cobrança do encargo de capacidade emergencial, também conhecido como seguro-apagão, que vigeu de fevereiro de 2002 a julho de 2005, com o reconhecimento de sua natureza tributária, assegurando-se ainda o direito à compensação dos valores que recolheram a tal título, com suas tarifas vincendas de energia elétrica ou com qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal, corrigido pela taxa Selic. Este encargo, Excelências, passou a ser cobrado de todos os consumidores, com exceção daqueles integrantes da classe residencial e rural de baixa renda, embutido dentro da conta de energia elétrica e foi criado pela medida provisória número 14 de 2001, convertida na lei ordinária número 10.438 de 2002 e deveria ser repassado pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica para a Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial, empresa pública criada por ocasião da crise de energia elétrica, que possuía como objetivo social, conforme prevê o artigo 3º de seu estatuto, suprir o governo federal de recursos para que fosse evitada nova crise de energia elétrica, adquirindo-se energia de usinas termoelétricas que estavam à sua disposição. Diante de tal realidade, Excelências, o encargo de capacidade emergencial não se enquadrou no conceito de encargo tarifário, já que não se propôs a remunerar serviços prestados pela concessionária, mas sim era destinado a uma empresa pública, qual seja, a CBE. É ver-se ainda que, para que o ECE, o encargo de capacidade emergencial, fosse considerado um adicional tarifário, o seu destino deveria obrigatoriamente ser o mesmo da tarifa, pois não se pode imaginar um adicional que tenha função e destino diferentes da principal. É ver-se, Excelências, que este egrégio Supremo Tribunal Federal, através da sua composição plenária, em 19 de abril de 90, já analisou questão idêntica presente em relação ao Fundo Nacional de Telecomunicações, nos autos do recurso extraordinário número 117.315. Ao proferir o voto condutor no bojo do referido arresto, o ministro Moreira Alves, relator, no que foi acompanhado à época pelo ministro aqui presente, Celso de Mello, asseverou: Fundo Nacional de Telecomunicações, sobre tarifa, sobre serviço de telecomunicações, inconstitucionalidade dessa sobretarifa. Se é da essência da tarifa, como preço público que é, ter como destinatário o prestador do serviço que dela se torna proprietário, para fins aos quais ela visa, quer isso dizer que a sobretarifa, para ser um adicional da tarifa e, portanto, também preço público, há que ter o mesmo destinatário, o prestador do serviço, ainda que tenha por fim reforçar apenas uma das parcelas, como é o caso da relativa ao melhoramento e à expansão do serviço, que se leva em conta na fixação de seu valor. Não é o que ocorre com a sobretarifa em causa, que desde a sua origem não tem natureza de preço público, por lhe faltar os requisitos essenciais deste, quais sejam que o destinatário seja o prestador dos serviços e que se destina aos serviços da própria concessionária e não aos serviços de telecomunicações do país, prestados por outras concessionárias que aquela que está ligada ao usuário. Por ser o destinatário outrem, que não a concessionária prestadora do serviço, e por ter esta sobretarifa, destinação genérica como integrante de um fundo público, cujos recursos se destinavam ao serviço de comunicações do país em geral, desde a sua origem, apresentava ela como imposto sobre serviço de telecomunicações. Recurso extraordinário, conhecido, mas não provido. Assim, Excelências, resta demonstrada a similitude da hipótese fática jurídica, ora em julgamento hoje, e aquela referente ao Fundo Nacional de Telecomunicações, já apreciada por esse Pleno. Demonstrado, pois, que o encargo de capacidade emergencial não possuía natureza de encargo tarifário, forçoso, então, concluir que o mesmo, com fulcro nas disposições constantes do artigo 3º do Código Tributário Nacional, possuía natureza de tributo, na medida em que era prestação pecuniária, era compulsório, pois rateado entre todos os consumidores, não constituiu sanção a ato ilícito, na medida em que consumo de energia elétrica não é atividade ilícita. Foi previsto em lei, foi cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, na medida em que o valor do referido encargo era cobrado individualmente e identificado na fatura de energia elétrica do consumidor.
Assim, fica evidente a natureza jurídico-tributária do encargo de capacidade emergencial, bem como a infringência do legislador aos ditames do artigo 5º, inciso 2 e 151 da Constituição, vez que, ao dar tratamento de preço público ao referido encargo, tanto a medida provisória como a lei ordinária asseveraram que a regulamentação do mesmo se daria através de resolução da ANEEL, deixando de estabelecer todos os elementos essenciais do tributo. Desta forma, o simples fato de caracterizar-se o ECE como de natureza tributária, já por si só é suficiente para julgá-lo inconstitucional. Contudo, em nossas razões recursais, nós fomos mais além. Nós comparamos o encargo de capacidade emergencial com cada natureza tributária existente em nosso país. E fizemos essa comparação tomando como base um julgamento também proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em 1º/7/2002, o recurso extraordinário número 138.284/4 Ceará. Assim sendo, se considerarmos o encargo de capacidade emergencial como um imposto, ele infringiria o artigo 167, inciso 4º da Constituição, que proíbe a vinculação de receita de impostos a órgão ou fundo ou despesa, muito menos a empresa pública como a CBE. Infringiria o artigo 155, parágrafo 3º da Constituição, pois tal dispositivo é taxativo no sentido de que a exceção de impostos incidentes sobre operações relativas à circulação de mercadoria, ICMS, e aos impostos de importação e exportação, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica. Se o encargo de capacidade emergencial fosse considerado uma contribuição de intervenção do domínio econômico, então se infringiria o artigo 5º e o 151 da Constituição, haja vista a ausência de justificativa, de causa justificada para intervir na economia, bem como a inadequação do sujeito passivo da obrigação tributária, já que o legislador não teve como objetivo ajudar a desenvolver setores essenciais da economia, mas sim arrecadar valores para cobrir gastos do governo. Infringiria também o artigo 156.3 da Constituição, já que estabelece como requisito para criar uma contribuição de intervenção no domínio econômico a utilização de lei complementar, prevista no artigo 59, inciso 2 da Constituição, que deverá ser aprovada por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, o que no caso inocorreu. O encargo de capacidade emergencial também não poderia ser considerado uma taxa, haja vista que seu único objetivo era o de cobrir os custos incorridos pela CBE, a comercializadora brasileira de energia emergencial, na aquisição de energia elétrica, não havendo, pois, na sua instituição, a previsão de qualquer prestação de serviço público efetiva ou potencialmente em favor do contribuinte, nem muito menos situação que autorize a sua caracterização como taxa de polícia. O ECE também não poderia ser considerado uma contribuição de melhoria, pois não foi instituído para fazer face ao custo de obras públicas o que decorra a valorização imobiliária. Por fim, excelências, considerando a circunstância de que a União Federal é que possui a competência para a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica no nosso país, conforme determina o artigo 21, inciso 12, letra B da Constituição, havendo optado por explorar esse tipo de serviço através de concessão para empresa concessionária, não poderia esquecer que a legislação específica sobre o setor elétrico, a Lei 9.427, de 96, e a Lei das Concessões, a Lei 8.987, de 95, impõem às concessionárias do setor elétrico que façam investimentos em obras e instalações a fim de assegurar a qualidade do serviço na prestação de energia elétrica. As concessionárias do serviço público, portanto, devem, por imposição legal, prestar o serviço de forma contínua, eficiente, atual e visando sempre a sua melhoria e expansão, com investimentos em obras e instalações, recebendo para isso uma remuneração, a tarifa paga pelos usuários contribuintes todo mês. Assim, se houve alguma falha na prestação do serviço de energia elétrica, gerando o racionamento pelo qual passou o país, a culpa é das concessionárias, que não fizeram os investimentos determinados em lei, e do próprio governo federal, que não fiscalizou para que as concessionárias fizessem tais investimentos na condição de poder concedente.
Como, então, penalizar, com a instituição do encargo de capacidade emergencial, os usuários contribuintes do sistema com a cobrança de encargo inconstitucional, quando estes consumidores e contribuintes não contribuíram em nada para que tal situação ocorresse? Muito antes, pelo contrário, consumiam energia elétrica e pagavam suas contas de energia elétrica em dia todo mês. Assim, forçoso é concluir que o governo federal, além de não fiscalizar a prestação do serviço, ratificou a má administração e prestação do serviço por parte das concessionárias de energia elétrica, ao instituir um encargo inconstitucional a ser suportado pelo contribuinte, quando, na verdade, esse ônus já foi e continua sendo pago por meio de tarifas que, conforme determina a lei, deveriam ser utilizadas pelas concessionárias para a prestação de um serviço adequado. Assim, reitera-se o pleito no sentido de que seja julgado procedentes os presentes recursos extraordinários, ora em julgamento, pois inaceitável, infundada, inconstitucional a decisão colegiada, ora recorrida, que reconheceu constitucional a cobrança do encargo de capacidade emergencial. Muito obrigado. Pela recorrida Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, falará o doutor Ricardo Brandão. Excelentíssimos senhores ministros e ministras, excelentíssimo representante do Ministério Público Federal. Trata-se aqui de recurso extraordinário, na qual se discute a constitucionalidade do encargo de capacidade emergencial, que é um adicional tarifário instituído no período do racionamento e popularmente conhecido como seguro-apagão. A discussão jurídica aqui centra-se na natureza jurídica do encargo, se ele tem natureza jurídica de tributo ou de tarifa. No caso concreto, aqui um mandado de segurança, a impetrante sustenta a natureza jurídica tributária do encargo, sendo um tributo inominado. E como tributo, a sua instituição violaria os seguintes princípios constitucionais: reserva legal e tipicidade em matéria tributária, posto que deveria ter sido instituído por lei complementar, princípio da legalidade estrita, já que a sua fixação não poderia ser feita por resolução da ANEEL, princípio da anterioridade, entre outros princípios de natureza constitucional tributária. O entendimento da ANEEL e da União, que foi sufragado pelo TRF em julgamento de incidente de arguição de inconstitucionalidade, é da natureza tarifária do encargo. E, sendo uma natureza tarifária, não haveria nenhuma mácula na sua instituição por lei ordinária e a fixação do seu valor por resolução da ANEEL. A repercussão geral aqui é evidente. Foram ajuizadas até o momento em torno de 1.100 ações e o valor arrecadado no período de vigência do encargo, de 2002 a 2006, foi de 6 bilhões e 590 milhões de reais. Esse é o valor que está sendo discutido nessa repercussão geral. Bom, para tratar da constitucionalidade do encargo, é preciso que ele seja analisado à luz do momento em que ele foi instituído, na época do racionamento, né? Naquele momento existia uma capacidade de instalação razoável, só que era predominantemente hidráulica e, por falta de água nos reservatórios, não foi possível gerar toda a energia necessária, mesmo com o acionamento de todas as usinas termoelétricas então existentes. Ficou constatada, então, a necessidade de adicionar uma capacidade termoelétrica. A CBE, a GCE, que foi a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, que foi criada pela Lei do Racionamento, ficou incumbida de encontrar soluções e, entre a solução, deveria ter as seguintes características. Tinha que ser de curto prazo e só as termoelétricas têm essa característica de ser instituída em curto prazo. Emergencial, tinha que ser de baixo custo e tinha que ser uma atuação centralizada. Não poderiam os agentes individualmente, de forma descoordenada, buscar soluções para o caso. O que foi encontrado como solução foi a criação de uma empresa, a CBE, que faria a contratação da energia termoelétrica à capacidade, e entende-se que essa contratação por capacidade é aquela em que a termoelétrica fica parada enquanto for mais barato gerar por outras fontes, e a remuneração disso seria por meio de um encargo cobrado individualmente dos consumidores de forma proporcional ao seu consumo. Bom, voltando para a questão jurídica aqui em debate.
os que defendem a inconstitucionalidade do encargo dizem que ele tem a natureza de tributo por duas razões. Uma, que ele não é destinado às concessionárias de distribuição de energia elétrica, e sim a uma outra empresa, a CBE. E o segundo ponto é a compulsoriedade dessa cobrança. Ora, o primeiro ponto, na verdade, revela até um desconhecimento de como funciona o setor elétrico. Desde 1998, o setor elétrico é desverticalizado, de forma que distintas empresas atuam no segmento de geração, transmissão e distribuição, de modo que a distribuidora tem que incluir no valor da tarifa todos os custos da cadeia produtiva, incluindo aí a contratação de energia elétrica, que pode ser a contratação por quantidade, que é como é feito com as hidrelétricas, ou pode ser uma contratação por disponibilidade, que, aliás, é o que é feito desde 2004, sistematicamente, em todos os leilões do novo modelo. Ou seja, não é relevante para a discussão jurídica saber se a contratação da energia elétrica é feita diretamente, de forma bilateral, entre a distribuidora e a geradora, ou se ela é feita por intermédio de uma terceira pessoa, a CBE, que, por sua vez, contrata diretamente, de forma bilateral, a energia com as geradoras. O segundo ponto, da compulsoriedade, nos remete ao conceito de tributo. Com efeito, entende-se que uma exação é um tributo, como diversas vezes já decidiu essa Corte, quando tem as seguintes características. É uma prestação pecuniária compulsória e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ora, essa Corte também já decidiu, em diversas oportunidades, que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público de fruição voluntária. No dizer do ministro Moreira Alves, o indivíduo pode se iluminar com energia elétrica ou com vela, lampião, de forma que, diferentemente, por exemplo, da coleta de lixo, que em diversos municípios é cobrada mediante taxa. Ou seja, não há dúvida que a tarifa de energia elétrica tem natureza jurídica de preço público, portanto, não tem natureza tributária, assim como não tem natureza jurídica tributária o encargo que foi instituído justamente para a contratação da capacidade de energia elétrica, e a geração de energia elétrica é um dos insumos da cadeia produtiva. Trata-se, portanto, de a contraprestação pela aquisição voluntária de um serviço público de fruição voluntária. O outro ponto é que não pode se falar em cobrança mediante atividade plenamente vinculada. O ato administrativo praticado pela ANEEL é tão somente da fixação do encargo em reais por megawatt-hora. Não há nenhum ato administrativo de cobrança, nem por parte da ANEEL, nem por parte de nenhuma outra autoridade. A cobrança é feita pelas empresas prestadoras do serviço. E o outro aspecto importante é a destinação dos recursos. Os recursos decorrentes da arrecadação desse encargo são destinados aos agentes de geração de energia elétrica e jamais ingressam nos cofres públicos. Por lei, todo resultado positivo da CBE é destinado à redução do custo da contratação. E mais que isso, com a extinção da CBE, a sobra dos recursos são devolvidos para os consumidores na forma de redução tarifária. Gostaria de destacar ainda dois aspectos de jurisprudência dessa Corte. O primeiro julgamento da ADC 9, que julgou constitucionais as medidas do racionamento, incluindo a sobretarifa pela ultrapassagem da meta de consumo. Naquele julgado, essa Corte assentou que a tarifa é preço público de natureza política, sendo permitido, por meio da fixação de política tarifária, a adoção de regimes especiais de tarifação. É o que ocorre nesse caso, um regime especial de tarifação fixado por lei ordinária que determinou a política tarifária adequada para um momento de crise. O outro julgado, esse citado por todos os que defendem a natureza tributária do encargo de capacidade emergencial, foi o que declarou a inconstitucionalidade do adicional do Fundo Nacional de Telecomunicações. E aqui é importante estabelecer a distinção, porque são casos absolutamente distintos. No caso do Fundo Nacional de Telecomunicações, os recursos arrecadados experimentaram 4 destinações diferentes, todas elas absolutamente estranhas ao serviço de telecomunicações. Ou os recursos foram destinados à Embratel, ou a Telebrás, ou a fundos, e, no fim, acabaram integrando a lei orçamentária da União.
não é o que acontece aqui. O que acontece aqui é a contratação efetivamente de um serviço prestado por um conjunto de geradores termoelétricos. A contraprestação do serviço aqui é absolutamente evidente. E, naquele caso, o traço da inconstitucionalidade foi a ausência de caráter remuneratório da exação, que, como disse, não acontece aqui. Aqui é clara a contraprestação por um serviço. Gostaria só, por fim, de finalizar a razoabilidade e a proporcionalidade da instituição desse encargo. No período de contratação dessa energia emergencial, de 2002 a 2006, efetivamente se evitou a ocorrência de novo racionamento, sendo que, em alguns momentos, sem alarde, algumas dessas térmicas foram acionadas e, assim, efetivamente se evitou um racionamento que não teria sido evitado se não houvesse a contratação dessas térmicas. E só gostaria de reiterar, por fim, um último ponto. Não houve excesso na instituição do encargo de capacidade emergencial e todo o resultado positivo com a arrecadação desses recursos serão integralmente devolvidos para os consumidores. Por essa razão, a ANEEL e a União defendem aqui o improvimento do recurso extraordinário. A palavra ao ministro relator. Senhor presidente, inicialmente cumprimento os nobres advogados pelas sustentações orais que fizeram. Eu, de plano, senhor presidente, observo que não é o caso, data vênia, de sobrestar o presente feito, tendo em conta que, na qualidade de relator, assentei a prejudicialidade da ADI 2693 do Distrito Federal nos termos de decisão publicada na data de 20/2/2008, tendo decorrido em habeas o prazo para interposição do recurso cabível. Em seguida, os autos foram arquivados no dia 28/2/2008. Consignei na referida decisão, louvado em precedentes desta Suprema Corte, que o artigo 1º da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, no que respeita ao adicional tarifário específico, objeto daquela ADI, exauriu os seus efeitos, impondo-se assim o reconhecimento do prejuízo, ainda que o dispositivo impugnado não tenha sido revogado e pudesse eventualmente subsistir ainda efeitos residuais. Depois, no tocante ao mérito deste recurso, registro desde logo que a discussão acerca da constitucionalidade do encargo de capacidade emergencial, de que trata o artigo 1º da Lei 10.438 de 2002, guarda relação direta com a ideia que se tem sobre a natureza jurídica dessa exação. Ou seja, é preciso decidir previamente se ela configura um tributo, uma tarifa, um preço público ou outro tipo de obrigação. Passo à análise do tema. Recordo que no ano de 2001, com a redução da geração de energia elétrica pelas usinas hidroelétricas, sistema do qual o Brasil é amplamente dependente, em face dos baixos níveis pluviométricos então registrados, o governo adotou determinadas providências para garantir a continuidade da prestação desse serviço. Primeiro, criou a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, CGCE, por meio da medida provisória 2198, de 24 de agosto de 2001, a qual previu em seu artigo 28, entre aspas, uma eventual e futura necessidade de recomposição do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 8.987/95. Na sequência, o governo instituiu, por intermédio da MP 14, de 21 de dezembro de 2001, depois convertida na Lei 10.438, o encargo ora discutido, com o objetivo de financiar, por rateio entre os consumidores, os custos, inclusive de natureza operacional, tributária e administrativa relativos à aquisição de energia elétrica e à contratação de capacidade de geração ou potência pela Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial, CBEE. A Lei 10.438 estabeleceu 2 tipos de obrigações de responsabilidade dos consumidores atendidos pelo Sistema Elétrico Nacional Interligado. Primeiro, o adicional tarifário específico, artigo 1º caput, e 2, a parcela das despesas incorridas com a compra de energia elétrica no âmbito do mercado atacadista de energia elétrica, MAE, artigo 2º caput.
Matéria foi regulada com amparo nos artigos 1º e 2º infine da Lei 10.438, pela Resolução 249 de 2002 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que estabelece, segundo se lê da ementa, entre aspas, critérios e procedimentos para a definição de encargos tarifários relativos à aquisição de energia elétrica e à contratação de capacidade de geração ou potência pela Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial, CBEE, e da outras providências. O referido ato regulamentar distinguiu 3 modalidades de encargos, a saber, primeiro, o encargo de capacidade emergencial. Em segundo lugar, o encargo de aquisição de energia elétrica emergencial. Em terceiro lugar, o encargo de energia livre adquirida no mercado aberto. Os 2 primeiros encontram fundamento no artigo 1º da Lei 10.438 e são disciplinados nos artigos 2º, 3º, 4º e 5º da Resolução 249 da ANEEL. O último tem arrimo no artigo 2º da citada lei e é regrado nos artigos 11 e 12 da Resolução em tela. O encargo de capacidade emergencial resulta do rateio dos custos, inclusive de natureza operacional, tributária e administrativa, incorridos com a contratação de capacidade de geração ou potência pela Comercializadora Brasileira de Energia Elétrica, CBEE. Já o encargo de aquisição de energia elétrica emergencial decorre do rateio dos custos, inclusive de natureza operacional, tributária e administrativa, resultantes da aquisição de energia elétrica pela Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial, CBEE. Por fim, o encargo de energia livre adquirida no MAE deriva do rateio das despesas originadas da compra de energia no âmbito do mercado atacadista de energia elétrica, pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração e distribuição até dezembro de 2002, diante da redução da geração de energia elétrica nas usinas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia, MRE, consideradas nos denominados contratos iniciais e equivalentes. Visto isso, cumpre agora identificar a natureza jurídica de tais encargos. Seriam eles tributos? Constituiriam, quiçá, uma taxa? A resposta, a meu sentir, é negativa, pois nenhum deles se enquadra na definição desse gênero de exação abrigada no artigo 3º do Código Tributário Nacional, verbis. Artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa é a definição de tributo do Código Tributário Nacional. Bem analisada a questão, constato que tais encargos carecem do requisito compulsoriedade, elemento sem o qual não há falar em tributo, embora estejam presentes na conformação deles as demais notas que integram a definição legal acima transcrita, a saber, primeiro, consistem em obrigações dos consumidores finais de energia elétrica atendidos pelo Sistema Interligado Nacional, com exceção apenas dos integrantes da subclasse residencial de baixa renda. 2. Encontra expressão em moeda corrente, isto é, em determinado valor multiplicado pela quantidade de energia consumida. 3. São devidos em decorrência de ato lícito. 4. Encontram previsão na Lei 10.438. E 5. São exigidos na forma e pelos meios definidos na legislação pertinente, não possuindo o sujeito ativo qualquer discricionariedade quanto à sua cobrança. Quanto à falta do requisito compulsoriedade, registro por oportuno que as obrigações de pagar ou resultam direta e originariamente da lei, quer dizer, configuram obrigações ex lege, ou decorrem da vontade de quem a elas está submetido, ou seja, constituem obrigações ex voluntate. Ora, não obstante, como visto acima, tenham os referidos encargos origem em lei, daí não decorre necessariamente que tenham natureza tributária. É que a exigência de previsão legal constitui requisito de validade e não de existência de um tributo. Em outras palavras, a previsão legal por si só não confere natureza tributária a uma obrigação, assim como a sua ausência não lhe retira tal caráter, apenas invalida a cobrança,
caso desatendido o princípio da legalidade, se tributo for. Cito aqui nota de rodapé, Leandro Paulsen. A compulsoriedade de um tributo decorre do fato de que é juridicamente relevante o elemento volitivo para que a obrigação de pagar se mostre exigível. É o que pensa Geraldo Ataliba ao assentar que, entre aspas, o fulcro do critério do descrimen está primeiramente no modo de nascimento da obrigação. Se se tratar de vínculo nascido da vontade das partes, estar-se-á diante da figura convencional, obligatio ex voluntate, mútuo, aluguel, compra e venda, etc. Isso permite discernir a obrigação tributária das obrigações convencionais. Se, pelo contrário, o vínculo obrigacional nascer independentemente da vontade das partes, ou até mesmo contra essa vontade, por força da lei, mediante a ocorrência de um fato jurídico lícito, então estar-se-á diante de um tributo, que se define como obrigação jurídica legal, pecuniária, que não se constitui em sanção de ato ilícito em favor de uma pessoa pública. Fecho aspas. É dizer, se for possível, a partir apenas da vontade própria, por meios legítimos e independentemente de qualquer exceção normativa, tais como a não incidência, a imunidade ou a isenção, realizar o núcleo de uma conduta, em tese, sujeita a determinado encargo, mas de forma diversa daquela que dá ensejo ao nascimento da obrigação de pagar, inexiste a compulsoriedade inerente aos tributos. Em outras palavras, se a alguém é dado optar por um certo comportamento dentre vários outros igualmente possíveis, estando um ou mais deles liberados do pagamento de determinada obrigação pecuniária, a submissão ao ônus passa a ter caráter voluntário, o que não se coaduna com o conceito de tributo. Se, por outro lado, todos os meios legítimos de realização desse mesmo comportamento levarem ao pagamento compulsório da obrigação, o ônus, por não depender da vontade do responsável, apresentará inequívoca natureza tributária. Pois bem, os encargos sob exame, como antes assinalado, eram cobrados dos consumidores finais de energia elétrica atendidos pelo Sistema Interligado Nacional, com exceção apenas dos consumidores de baixa renda. Vale dizer, a obrigação de pagar os encargos em questão estava diretamente jungida à hipótese de tratar-se ou não o obrigado de consumidor de energia elétrica provinda do Sistema Interligado Nacional. Isso significa que os encargos definidos na Lei 10.438 não eram de pagamento compulsório, porquanto os consumidores poderiam valer-se de outros meios para obtenção de energia elétrica que não a proveniente do Sistema Interligado Nacional, mediante geradores próprios, por exemplo. Em abono desta tese, observo que o artigo 176, parágrafo 4º da Constituição Federal, consigna que não dependerá de concessão ou autorização, entre aspas, o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Ademais, a Lei 9.074/95, a qual estabelece, entre aspas, normas para a outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos e da outras providências, prevê em seu capítulo 2º, relativo ao serviço de energia elétrica, 2 pontos. Primeiro, a dispensa de concessão, permissão ou autorização para o aproveitamento de potenciais hidráulicos e a implantação de usinas termoelétricas em determinadas faixas de potência. Artigo 8º. Segundo, uma classe de consumidores que pode optar pelo consumo de energia elétrica no todo ou em parte, como produtor independente, artigos 15 e 16. E terceiro, a autorização para a constituição de consórcios para a geração de energia elétrica para uso exclusivo dos consorciados, artigo 18. Ressalto, ademais, que o Decreto 2003/96, que regulamentou o citado diploma normativo, estabelece que as pessoas físicas ou jurídicas, estejam ou não associadas em consórcio, podem receber a concessão ou autorização para produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo de forma independente do Sistema Interligado Nacional. Assim, mostrando-se razoável e legítimo admitir que a energia elétrica consumida por alguém possa originar-se de sistema de geração próprio ou de terceiro, dissociado do Sistema Interligado Nacional,
Forçoso é concluir que os encargos instituídos pela Lei 10.438 não apresentam a compulsoriedade típica das espécies tributárias. Por tal razão, não estão sujeitas, ao contrário do que se sustenta no presente recurso, aos princípios e regras constitucionais que regram os tributos. A meu juízo, os encargos instituídos pela Lei 10.438, embora apresentem o caráter de prestações pecuniárias correspondentes à utilização de um serviço público e, nesse sentido, aproximam-se do conceito de taxas, na verdade, configuram tarifas ou preços públicos, em virtude do caráter facultativo da fruição do bem que remuneram. Nesse sentido, Aliomar Balieiro, ao elaborar a distinção entre taxas e tarifas ou preços, esses últimos que representam o pagamento pela fruição de determinados bens ou serviços públicos, assenta que, entre aspas, só as taxas são tributos, como tais revestidos de compulsoriedade, ao passo que os preços apresentam o caráter contratual, voluntário, porque, em geral, remuneram a venda de coisas do patrimônio público, terrenos, água, livros, jornais, oficiais, sementes, reprodutores, etc., ou a renda deles provenientes, aluguéis, foros, laudêmios, serviços telefônicos, telégrafos e grifo, energia elétrica, etc. Tanto a taxa como o serviço público constituem um pagamento realizado em troca da fruição de um serviço ou bem estatal, divisível e específico. A distinção entre ambas está em que a primeira caracteriza-se pela nota da compulsoriedade, porque resulta de uma obrigação legal, ao passo que o segundo distingue-se pelo traço da facultatividade, por decorrer de uma relação contratual. Ademais, enquanto as receitas das taxas ingressam nos cofres do Estado, as provenientes dos preços públicos integram o patrimônio privado dos entes que atuam por delegação do Estado. Segundo é possível concluir da exposição de motivos que acompanhou a MP 14 de 2001, convertida na Lei 10.438, que hoje se discute, e do próprio texto desses diplomas normativos, as ações financiadas com a receita decorrentes destes encargos tiveram como escopo assegurar o aumento da capacidade de geração e oferta de energia elétrica, bem como evitar interrupções abruptas em seu fornecimento, além de garantir o pleno atendimento da demanda. Forçoso é convir também que tais encargos representavam uma contraprestação pecuniária pelo consumo de energia elétrica advinda do Sistema Interligado Nacional, além de constituir um meio para custear a continuidade da prestação do serviço. E não há nenhuma novidade nisso. Recordo que esta Suprema Corte já decidiu que as despesas destinadas a assegurar a continuidade, melhoria e expansão de um serviço público integram o preço público destinado a remunerá-lo. Transcrevo abaixo as emendas dos julgamentos do RE de 117.315, relator Moreira Alves, e da DC 9 do Distrito Federal, redatora para o acordo, ministra Ellen Grace, que refletem este entendimento. São longos, mas eu vou ler talvez apenas o último, da ministra Ellen Grace, que é mais recente, do qual de cuja emenda destaco um trecho. O valor arrecadado como tarifa especial ou sobretarifa imposta ao consumo de energia elétrica acima das metas estabelecidas pela medida provisória em exame será utilizado para custear despesas adicionais decorrentes da implementação do próprio plano de racionamento, além de beneficiar os consumidores mais poupadores, que serão merecedores de bônus. Esse acréscimo não descaracteriza a tarifa como tal, tratando-se de um mecanismo que permite a continuidade da prestação do serviço com a captação de recursos que tem como destinatários os fornecedores, concessionários do serviço, implementação em momento de escassez da oferta de serviço de política tarifária por meio de regras com força de lei, conforme previsto no artigo 175.3 da Constituição Federal. Atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a preocupação com os direitos dos consumidores em geral, na adoção de medidas que permitam que todos continuem a utilizar-se moderadamente de uma energia que se apresenta incontestavelmente escassa.
reconhecimento da necessidade de imposição de medidas, como a suspensão do fornecimento de energia elétrica aos consumidores que se mostrarem insensíveis à necessidade do exercício da solidariedade social mínima, assegurada a notificação prévia, etc., etc. E também, naquele recurso extraordinário anterior, o ministro Moreira Alves ressalta que isto se insere no tópico política tarifária, que é um conceito novo que agora foi abrigado pela Constituição de 1988. Continuando, se for necessário, voltarei às emendas, são muito detalhadas. Digo que também não vejo qualquer óbice em classificar os encargos em tela como tarifa ou preço público, tendo em conta o destino de sua arrecadação, pois não integra nenhum título orçamento público. Reporto-me ao decidido na ADC, medida cautelar 9 do Distrito Federal, em que esta Corte considerou compatível com a ordem constitucional o valor arrecadado como tarifa especial ou sobretarifa relativo ao consumo de energia elétrica acima das metas estabelecidas pela MP 2152/2001. Na ocasião, a ministra Ellen Grace assinalou que a Constituição de 88 introduziu considerar mudança no tratamento conferido à tarifa, repetindo já o conceito que estava sendo delineado pelo ministro Moreira Alves, a qual passou a ser objeto de uma política tarifária, deixando de equivaler a um simples preço público. Então, naquele recurso, disse a ministra Ellen Grace, entre aspas, afasto por isso a imputação de natureza tributária dessa sobretarifa, pois vejo presente, de fato, na hipótese, a construção de uma política tarifária, o que é permitido pela Carta Maior. O artigo 175, parágrafo único 3, reserva a lei, e, portanto, também a medida provisória com força de lei, dispor sobre tal matéria. A inicial da ação declaratória é muito clara, quando afirma que os recursos arrecadados têm 3 finalidades: destinam-se a remunerar custos ampliados das concessionárias ou distribuidoras, com exceção de resoluções da Câmara de Gestão da Energia Elétrica, redistribuir de modo isonômico os custos do fornecimento de energia elétrica sob condições de escassez por meio de financiamento dos bônus aos que pouparem, e mais a compensação de futuros reajustes de tarifas. Os recursos, embora endereçados ao atendimento de finalidades diversas, têm um único destinatário, que é o seu fornecedor concessionário de serviço. Seu destaque é meramente de registro contábil e não pressupõe a formação de qualquer fundo autônomo. Os bônus, por seu turno, estão previstos para se concretizar na forma de compensações, cujo limite se encontra no valor total da conta de consumo, artigo 15, parágrafo 2º, não serão percebidos em espécie pelos consumidores poupadores. Da mesma forma, no mesmo julgamento, o ministro Moreira Alves, tendo em conta o que dispõe a atual Constituição sobre o tema, afirmou que o conceito, como já adiantei, sofreu considerável evolução. Disse, então, o ministro Moreira Alves: continuo absolutamente convencido de que estava certa a decisão do tribunal de que fui relator anteriormente à Constituição de 88, quando a tarifa era exclusivamente preço público, mas não era preço político. Digo que era exclusivamente porque a Constituição de 1969, em seu artigo 167, era categórica quando dizia, e transcreve aqui o inciso 2º e 3º do artigo 167 da Constituição passada. O que significa dizer, continua o ministro Moreira Alves, que a tarifa tinha uma destinação constitucionalmente específica e, consequentemente, não seria possível, a meu ver, durante a vigência da Constituição de 69, considerar-se que a sobretarifa poderia ter uma destinação diferente da tarifa. Diz Moreira Alves, então, que esse panorama mudou completamente, até sob certo aspecto, na ordem da colocação dos incisos. Porque hoje o artigo 175, parágrafo único, quando diz a lei disporá, entre aspas, alude primeiro aos direitos dos usuários, em seguida à política tarifária, para depois, então, referir-se à obrigação de manter serviço adequado. Anteriormente, falava-se primeiro na obrigação de manter serviço adequado, depois nas tarifas e, finalmente, na fiscalização necessária para a atualização dessas mesmas tarifas. Daí, senhor presidente, continua o ministro Moreira Alves, hoje não haver dúvida de que a tarifa é um preço público de natureza política, inclusive, o que me permite, hoje, repete o ministro a palavra hoje 2 vezes, considerar que a tarifa possa ter
eu não digo efeitos extrafiscais, porque tarifa nada tem a ver com fisco, efeitos que extravasam aquilo que o normal do preço público, que é o normal do preço público, que é justamente a contraprestação do dinheiro em relação ao serviço ou à mercadoria que é prestada. Por outro lado, senhor presidente, fico coerente com o que disse anteriormente e hoje não poderia sustentar, em face dessa Constituição que sustentei. E o tribunal, naquela ocasião, seguiu-me, sendo, se não me engano, unânime o julgamento desse recurso extraordinário citado pelo eminente relator. Considero, continua o ministro Moreira Alves, que o preço público antes não era preço político, mas só preço público, no sentido da contraprestação do serviço ou da mercadoria. Por isso mesmo é que a Constituição era específica. Daí a razão pela qual eu ter dito no voto que Vossa Excelência citou que não era possível haver uma sobretarifa que não se destinasse ao concessionário, mas a terceiro. Agora, pela Constituição, esse preço público pode ser, além de preço público estrito sensu, preço público político, ou seja, servir a uma política tarifária a fim de que seja possível as concessionárias cumprir a obrigação de manter serviço adequado. Hoje eu não sustentaria que uma sobretarifa, uma tarifa especial, como se queira chamar, possa, como antes. Antes eu não poderia sustentar que ela pudesse ter uma destinação diferente, ao invés de também ser um simples acréscimo de preço público e, portanto, se destinar ao concessionário. Por isso mesmo é que naquele voto salientei que não era possível uma sobretarifa se fosse destinada a outra, em que não o concessionário. Mas hoje não. Hoje, com a política tarifária, isso não acontece mais. Hoje o preço público tem também um caráter político, daí se ter de admitir, a meu ver, que haja a possibilidade da utilização extra-limites de um preço público, exclusivamente considerado como tal, para atender finalidades outras que, no entanto, têm uma limitação que sejam para permitir que a concessionária possa cumprir a obrigação de manter o serviço adequado. Se não for para isso, obviamente, não é possível uma política tarifária para outra finalidade. É o caso, por exemplo, de um livro. Fecho aspas, daquilo que o eminente ministro assentou na ocasião, Moreira Alves. Continuo dizendo, quero dizer, então, digo eu, superou-se a antiga concepção de tarifa ou preço público, segundo a qual se exigia que o valor pago a esse título tivesse como destinatário único e direto o prestador de serviço. Admite-se hoje que a tarifa tenha, no todo ou em parte, como destinatário terceiro que aplica o valor que recebe, não apenas no custeio ou na manutenção do serviço, mas também em sua melhora e expansão em atenção a razões de política tarifária. Prossigo. No caso sob exame, a Resolução 249 dispõe que os encargos aqui examinados são cobrados de forma individualizados e identificados na fatura de energia elétrica dos consumidores. Artigos 3º, parágrafo 2º, 5º, parágrafo 2º e 12, parágrafo 3º, destinando-se às concessionárias permissionárias e autorizadas. Os valores recolhidos a título de encargo de capacidade emergencial e de encargo de aquisição de energia elétrica emergencial são repassados à comercializadora brasileira de energia emergencial para o pagamento dos custos com a aquisição de energia elétrica e a contratação de capacidade de geração ou de potência de energia elétrica, artigos 6º a 10. Já as importâncias correspondentes ao encargo de energia livre adquirida no mercado atacadista de energia são empregadas pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas para saldar as transações nele realizadas, por meio de um mecanismo de liquidação, artigo 14. Observo que a CBEE constitui uma empresa pública federal que desempenha o papel de intermediária entre as concessionárias de distribuição de energia elétrica e o mercado aberto. Este, por sua vez, é uma pessoa jurídica integrada, nos termos da Lei 10.433, por titulares de concessão, permissão ou autorização, instituída com a finalidade de viabilizar as transações de compra e venda de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional. Destaco ainda que os procedimentos estabelecidos na Resolução 249 da ANEEL para cálculo, repasse e utilização mensal dos valores recolhidos com os 3 encargos revelam que tal receita destina-se exclusivamente a custear as atividades previstas na Lei 10.438 e são de emprego imediato, não possibilitando qualquer discricionariedade em sua aplicação. Disso se conclui que, embora os valores recolhidos passem pela CBEE ou pelo MAI, em nenhum momento integram um fundo especial. Portanto, não vislumbro na espécie a pretendida ofensa ao princípio da não afetação.
A renda proveniente dos encargos em comento, é bom frisar, também não constitui receita pública, que se define na clássica lição do já citado Aliomar Balieiro, entre aspas, como a entrada que, integrando seu patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem a crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. Trata-se, portanto, de uma receita originária e privada, constituída por prestações pecuniárias voluntárias pagas pelos usuários de energia elétrica, que remunera os custos incorridos pelas concessionárias permissionárias e autorizadas na exploração desses serviços, os quais incluem a sua manutenção, melhora e expansão. Não vejo também, no caso, a alegada violação aos princípios da moralidade, da isonomia, da proporcionalidade ou da razoabilidade. Isso porque, como os encargos foram criados com o objetivo de permitir a continuidade do serviço de geração e distribuição de energia elétrica no âmbito do Sistema Interligado Nacional, afigura-se perfeitamente compatível com a ordem natural das coisas que eles fossem cobrados daqueles que delas se utilizaram, e na medida do respectivo consumo. Ou, por outra, a sobrecarga e a dependência do sistema de distribuição e geração ao qual se conectam os usuários era diretamente proporcional à quantidade de energia elétrica que consumiam. Inclusive, a ressalva feita com relação ao pagamento dos encargos pelos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda apenas corrobora essa lógica. Sim, porque reforça a ideia de que a cobrança de tais exações sujeitava-se a uma política tarifária que objetivava não só estabelecer mecanismos de superação de eventuais momentos de escassez de energia elétrica, como também promover a justiça social no âmbito do setor, ao impor um ônus maior àqueles que mais se beneficiavam do sistema, enquanto isentava os que apresentavam um consumo diminuto ou inexpressivo. Sublinho por derradeiro que os custos que ensejaram a cobrança dos encargos em comento não poderiam ser suportados exclusivamente pelos agentes do Sistema Interligado Nacional, responsáveis pela geração e transmissão de energia elétrica, porquanto tal afetaria sobremaneira e de forma ilegítima o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos administrativos realizados entre eles e o Estado na qualidade de permissionários ou concessionários. Então, senhor presidente, ante todo exposto pelo meu voto, conheço e nego provimento ao presente recurso extraordinário. Presidente relator, conhece e nega. Ministro Menezes de Direito. Ministra Carmen Lúcia. Também acompanho o relator, excelência. Ministro Eros Grau. Senhor presidente, o voto que se acaba de ouvir é primoroso. Realmente primoroso. Eu não tenho dúvida nenhuma em acompanhar o relator, seja em razão da exposição que Sua Excelência acabou de pronunciar, seja porque aí, no meu modo de ver, aí as palavras dizem tudo. Trata-se de um encargo, não é? É um encargo no sentido de ônus. O serviço de que se cuida é facultativo e quem dele quiser fazer uso há de suportar esse ônus. Aí não há obrigação. Há uma adesão para que se remova um obstáculo. Eu quero apenas aludir aqui as razões que foram expostas no RE 387047, do qual eu fui relator. Acompanho. Vocês acompanham. Ministro Joaquim Barbosa. Também acompanho. Ministro Carlos Brito. Presidente, também eu elogio sobremodo o voto brilhante, atualizado do ministro Lewandowski, e com ele concordo, a partir da premissa em que se louvou Sua Excelência para diferenciar a tarifa aqui discutida judicialmente e a figura do tributo. Sua Excelência entende que o sistema de geração de energia sub júdice
não se reveste daquela nota ou daquele traço da obrigatoriedade, da compulsoriedade de fruição do bem jurídico ofertado, do serviço estatalmente ofertado. Daí, Vossa Excelência deixar bem claro que se trata de uma relação jurídica entre partes de natureza contratual. Mas Sua Excelência vai muito longe e avança conceituações que me parecem também atualizadas e pertinentes do ponto de vista constitucional sobre a figura da tarifa. A política tarifária, mais exatamente. Não tarifa singelamente considerada, mas associadamente a uma política pública. Tarifa qualificada pela sua cobrança no âmbito de uma política pública. Não por acaso, essa política tarifária, inscrita no inciso 3º do artigo 175 da Constituição, entre os direitos dos usuários, inciso de número 2, e a obrigação de manter serviço adequado, inciso número 3. Ou seja, a Constituição entrelaçou as três figuras, os três institutos jurídicos, os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de manter serviço adequado, deixando claro para mim e para o relator, quero crer, que a política tarifária cumpre essa função de assegurar os direitos dos usuários sem deixar de manter um serviço adequadamente prestado, ou seja, o serviço há de ser prestado e de forma adequada. Até porque a energia, aqui é termoelétrica, tanto quanto a energia elétrica, todas essas fontes energéticas mantêm um vínculo necessário com o desenvolvimento econômico do país que se deseja autossustentado, que se deseja sustentado, e com a contínua elevação dos padrões de bem-estar dos respectivos usuários, que, para e passo, vai ganhando o tônus da universalização. De maneira que eu também subscrevo o elogio que faz o ministro Eros Grau ao eminente relator e também conheço do recurso extraordinário, porém para desprovê-lo. Marco Aurélio. Presidente, acompanho o relator, afastando o pleito de sobrestamento da apreciação desse recurso. E o faço tendo em conta que Sua Excelência, o relator da ADI, que seria móvel desse sobrestamento, declarou prejudicado o pedido formalizado. Também afasta o presidente a aventada perda de objeto, aventada pela ANEEL, do recurso extraordinário. E digo que se tem a necessidade de o Supremo pronunciar-se sobre conflito de interesses relativo a um certo período, ao período em que foi cobrada a parcela, fevereiro de 2002 e julho de 2005. Presidente, na quadra de 2002, e talvez no ano anterior, São Pedro nos pregou uma peça. E essa peça pregada, ausência de chuvas, implicou na quase falência do sistema que sempre foi observado no Brasil quanto à produção de energia elétrica, o sistema hidroelétrico. E aí houve necessidade de se fazer frente ao apagão, vindo a Balha,
a lei que se aponta inconstitucional, a Lei 10.438 de 2002. O teor dessa lei é explicativo quanto à causa da vinda à balha e também o objeto visado. Os custos, preceitua o artigo 1º, os custos, inclusive de natureza operacional, tributária e administrativa, relativos à aquisição de energia elétrica, quilowatts-hora, e a contratação de capacidade de geração ou potência, quilowatt, pela comercializadora brasileira de energia emergencial, CBE, serão rateados os custos entre todas as classes de consumidores finais atendidos pelo Sistema Elétrico Nacional Interligado, proporcionalmente ao consumo individual verificado mediante adicional tarifário específico, segundo regulamentação a ser estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Presidente, a questão não se resolve no campo da obrigatoriedade ou não da utilização do produto, porque não podemos imaginar consumidores de envergadura voltando à época da treva e, portanto, não consumindo a energia. A obrigatoriedade aí decorre da ordem natural das coisas, né? Decorre, portanto, do que é praticado usualmente. Questiona-se, essa parcela, ela tem natureza tributária? Se o tribunal caminhasse no sentido de assentar a natureza tributária, evidentemente nós teríamos aqui o conflito da lei com a Carta da República. Mas assim não concluirá o tribunal, já pelos votos proferidos, votos que revelam corrente, a qual adiro. E adiro por uma razão única, é que, no caso, se criou uma sobretarifa, um preço público, para fazer frente à aquisição de energia a ser consumida. E não cabe potencializar aqui a destinação da parcela. Por que não cabe? Porque nós sabemos que há o fornecedor originário da energia e se tem aí diversos distribuidores, diversas distribuidoras, diversas companhias de energia elétrica. E se fizermos uma pesquisa, nós vamos ver, por exemplo, no tocante a Furnas, que ela fornece energia para diversas distribuidoras que fazem chegar essa energia aos lares e que administra o custo dessa energia. Não cabe evocar o precedente da lavra do ministro Moreira Alves, ao qual devo ter emprestado o meu voto, no que glosamos uma parcela que seria destinada a um Fundo Nacional de Telecomunicações. Aqui não se tem a destinação a um fundo, se tem uma destinação específica à aquisição de energia. A meu ver, o precedente mais adequado, e aí valho-me de trecho do voto do ministro Nery da Silveira, é o precedente alusivo à declaratória de constitucionalidade número 9, que também versou uma sobretarifa ligada à energia elétrica, objetivando ter-se recursos para se implementar uma compensação, para se estimular a diminuição do consumo,
até mesmo se beneficiando aqueles que consumissem menos. Acompanho, presidente, o relator, no voto exauriente que prolatou, entendendo que se tem uma situação residual que apanha o período de fevereiro de 2002 a julho de 2005, nem por isso merece atenção menor, e que, no caso, improcede o inconformismo dos recorrentes. É mais de um recurso, não é? São dois. Dois recursos, estamos julgando em conjunto. Portanto, conheço dos extraordinários desprovejo. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, mais uma vez, produziu um belíssimo voto a respeito de um tema que encontra e sugere muitas reflexões, especialmente do que se refere à natureza jurídica do encargo em questão. Mas Sua Excelência, de maneira extremamente correta, afastou a qualificação jurídico-tributária que se pretendia conferir a este encargo definido em lei, em medida provisória que se converteu em lei, mostrando que se cuida de tarifa e, portanto, sujeita a um regime jurídico próprio. Os fundamentos em que se apoia o voto do eminente ministro relator também permitem afastar a aplicação ao caso do precedente consubstanciado no julgamento pelo plenário desta Corte em 1990, em abril de 1990, do recurso extraordinário 117.315 do Rio Grande do Sul, de que foi relator, então, o eminente ministro Moreira Alves. Tal como, então, salientou o eminente ministro Brossard naquele julgamento, as razões constantes do voto do eminente ministro relator dispensam quaisquer outros comentários ou quaisquer outras observações, tal a forma ampla e correta com que foi ele proferido. Por isso, senhor presidente, eu também acompanho integralmente o belo voto proferido pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski. Também acompanho o belo voto formulado por eminente relator e proclamo o resultado. O tribunal conheceu dos recursos extraordinários, mas a eles negou provimento nos termos do voto do relator. Tem sustentação? Tem. Cadê o... Senhores ministros, eu chamo a questão de repercussão geral por questão de ordem, recurso extraordinário 597.389, recorrente Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, recorrido Maria da Guia Rodrigues de Almeida. Trago a apreciação desse plenário, em questão de ordem, o recurso extraordinário 597.389, interposto contra a decisão do Tribunal Regional da Terceira Região, que determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social proceda à revisão de pensão por morte da parte autora a partir de 29/4/95, majorando o coeficiente de cálculo para 100% nos termos da alteração promovida pela Lei 9.032/95, com pagamento das diferenças apuradas. No recurso extraordinário, sustenta-se em preliminar formal e fundamentado de repercussão geral a existência de relevância que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na medida em que o conflito em questão repete-se em muitas ações. Ademais, afirma-se que o recurso impugna a decisão contrária à jurisprudência dominante desta Casa. Alega-se, em síntese, que a pensão por morte, constituída antes da entrada em vigor da Lei 9.032, não pode ser revisada tendo em vista as disposições deste diploma legal. Caso contrário, aduz o recorrente estacia diante de duas inevitáveis implicações: ofensa ao ato jurídico perfeito e aplicação retroativa da lei sem necessária autorização legal. Trago à consideração deste plenário questão de ordem para exame da repercussão geral do tema,
e para eventual reafirmação da jurisprudência desta Casa com vista à incidência dos efeitos do artigo 543-B, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Pelo recorrente Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, falará a doutora Vanessa Mirna Barbosa Guedes do Rei. Com a palavra. Excelentíssimos senhores ministros, ilustre Procurador-Geral da República. Muito embora este tema já esteja pacificado nesta Corte desde 2007, o INSS requereu esta presente sustentação apenas porque entende necessária a edição de uma súmula vinculante que abranja não só o benefício de pensão por morte, mas outros benefícios que também se encontram na mesma situação. Sim, porque a Lei 9.032, de 95, que é a considerada lei mais benéfica, não majorou apenas o percentual de cálculo do benefício de pensão por morte, majorou também o percentual de cálculo de outros benefícios, tais como auxílio-acidente, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez. E o grande problema enfrentado pela autarquia previdenciária é que alguns tribunais do país, e especialmente o Superior Tribunal de Justiça, não segue o entendimento desta Suprema Corte com relação a esses outros benefícios. Apenas se curvou com relação ao benefício de pensão por morte, mas com relação aos outros benefícios que tiveram suas cotas majoradas, o STJ não se curvou ao entendimento desta colenda Corte. Para se ter uma ideia, hoje, na sessão de agora de tarde, da terceira sessão do STJ, foi levado como recurso especial repetitivo o recurso número 1096-244 de Santa Catarina, e a Igreja Terceira Sessão manteve o seu entendimento. Contra decisões monocráticas dos relatores em recurso especial, o INSS interpõe vários agravos regimentais, mostrando o entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação ao entendimento desta pacificado aqui. Mas a Egrégia Sexta Turma, por exemplo, chega a afirmar, na ementa dos seus acórdãos, que não desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas que isso não impede que aquela Corte adote orientação interpretativa que entender mais correta a norma infraconstitucional, embora contrária ao petróleo excelso, uma vez que as decisões proferidas em sede de recurso extraordinário não têm efeito vinculante. Esse é um trecho da ementa do agravo regimental no RESP 1077461, de relatoria da eminente ministra Maria Tereza de Assis Moura. Por isso, excelências, é necessária a edição de uma súmula vinculante que abranja outros benefícios e não apenas a pensão por morte, pacificando-se, então, o entendimento de que a lei nova mais benéfica que não tenha expressa previsão de retroatividade somente se aplica aos benefícios concedidos após a sua edição. Por isso, neste recurso extraordinário, o INSS requer o provimento e a edição de uma oportuna súmula vinculante. Obrigada. Obrigado. Senhores ministros, a matéria já é conhecida, foi amplamente discutida aqui com vários votos vista, e eu estou trazendo, então, resumindo, apresentando as conclusões e propondo o seguinte, que se reconheça a repercussão geral da questão constitucional aqui analisada, pela inegável relevância jurídica e econômica do tema, com reflexo sobre uma multiplicidade de processos que ainda tramitam nas instâncias ordinárias especial, que seja reafirmada a jurisprudência da Corte no sentido de que a revisão de pensão por morte e demais benefícios constituídos antes da entrada em vigor da Lei 9.032/95 não pode ser realizada com base em novo coeficiente de cálculo estabelecido no referido diploma legal. O ministro Lewandowski, inclusive, proferiu voto vista sobre esse assunto. Que seja provido o presente recurso extraordinário, que sejam devolvidos aos respectivos tribunais de origem os recursos extraordinários e agravos de instrumento ainda não distribuídos nesta Corte e os que aqui chegarem, versando sobre o tema em questão, sem prejuízo da eventual devolução, se assim entender os relatores, daqueles feitos que já estão a eles distribuídos. Essa é uma matéria que cada relator delibera, e que os tribunais, turmas recursais e de uniformização sejam autorizados à adoção de procedimentos previstos no artigo 543-B, parágrafo 3º do CPC, especificamente
a retratação das decisões ou a inadmissibilidade dos recursos extraordinários, sempre que as decisões contrariarem ou se pautarem pela jurisprudência desta Casa e forem contrastadas por recurso extraordinário, para dar os efeitos da repercussão geral em toda a sua extensão ao caso. É essa a minha proposta. Eu estou de acordo, só queria entender uma observação feita pela eminente advogada, que a Sua Excelência disse que o Colégio Superior do Tribunal de Justiça está cumprindo a decisão da Corte no que concerne a pensão por morte. Todavia, não está cumprindo a jurisprudência que aplica esta outra com relação aos outros benefícios. Então, na realidade, talvez fosse o caso de se examinar concretamente essa perspectiva, porque, objetivamente... Aí teria que vir o caso próprio. Objetivamente, tem de ser examinado esse caso. E caberia para a Procuradoria do INSS indicar os casos que dando aqui agora, sim, ela vai apenas cristalizar esta situação. Então, ter-se-ia de ser provocado pelo INSS para examinar situação que não aquela abrangida da pensão por morte, que nós não teríamos condições de enfrentar este problema com relação às demais contribuições ou os demais benefícios. Leading case exclusivamente a pensão por morte, né? Então, eu fui voto vencido. Só para que a própria procuradora do INSS faça a provocação pertinente. Tá. Exatamente isso. Senhores ministros, portanto, posso... Vossa Excelência? Presidente, mas concordo inteiramente com o ministro Menezes Direito. Cada dificuldade no seu dia. Né? Cada dia sua agonia. A cada dia sua agonia. Ou a cada dia com sua magia. Agora, percebo que o processo vem não apenas a apreciação da questão de ordem, que seria a admissibilidade ou não da repercussão geral. Vem para julgamento, aparelhado para julgamento, inclusive com inclusão em pauta, formalizado. Eu acompanho Vossa Excelência reafirmando o que sustentei quando nós examinamos a matéria. E lembro-me que até aventei a possibilidade de uma lei não majorando a pensão, mas diminuindo a pensão em termos de percentual. Teria aplicação às situações devidamente constituídas? A resposta é desenganadamente negativa, né? Agora, eu só tenho uma dúvida e devo ficar coerente com o que eu venho sustentando no plenário quanto ao destino dos processos que se encontram no tribunal. Eu estabeleço a distinção. Processos nos quais o recurso tenha sido interposto após a regulamentação da repercussão geral, esses devem baixar, sem crivo de órgão judicante do Supremo. E processos cujos recursos foram protocolados em data anterior à regulamentação. Eu aí não observo o Instituto da Repercussão, já é o que eu tenho sustentado, né? E creio que esses devem ser, se ainda não distribuídos, para que o relator, numa penada de 2 linhas, né, liquide o recurso e aí determine a baixa. É a distinção que faço, mas acompanho Vossa Excelência, a não ser quanto ao tratamento né, igualitário preconizado no voto. Claro, poderá decidir como entender direito em relação àqueles já distribuídos. Mas como tem uma autorização para não se distribuir certos recursos, né, aí eu peço vênia para registrar o meu ponto de vista. Mas, portanto... repito que sou um péssimo advogado em causa própria. Portanto, com a ressalva do ministro Marco Aurélio, né, pontual, portanto, eu considero... Eu tentei apenas ressalvar, vou acompanhar Vossa Excelência, ressalvando o meu voto anterior vencido, também. Tal como fez o ministro Carlos Brito. É que a matéria já está definida. O ministro Peluso também. É a mesma situação. Nessa linha. Portanto, aprovada a solução proposta nesses termos, provido o recurso com as demais consequências atribuíveis.
Acho que não. Cabimento que ela disse. Não sei quem disse, passou o relatório. Não sei. Vamos pedir depois. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos em seguida, senhor.